Olá a todos, eu sou o Lobo e esse é o quadro onde eu respondo as perguntas dos inscritos. A primeira pergunta é do Gabriel Pastorelli e ele pergunta o que eu acho do Henry Bugalho. Então, eu ainda não sei se pronuncia Henry ou Henry, então eu vou pronunciar Henry mesmo. O Gabriel ainda deu uma tiradinha aí no sobrenome do Henry, mas eu não vou chegar nesse nível, tá, cara? Apesar dele defender o oposto do que eu defendo, enquanto o opositor não faltar com respeito comigo, eu não falto com ele, a não ser que ele mereça, obviamente. Mas vamos lá. Por que será que alguém como o Henry Bugalho vem ganhando notoriedade? E em grande parte não tem nada que ver com intelectualidade e coerência. É claro que essas coisas ajudam, mas o crescimento de canais de centro até a extrema esquerda, nesse momento, tem muito mais a ver com contexto. O mesmo contexto que fez o Nando Moura alcançar 3 milhões de inscritos é o que vai fazer esse Henry Bugalho chegar pelo menos a 1 milhão de inscritos em pouco tempo. E o contexto se chama oposição ao governo vigente. Enquanto a esquerda controlava o sistema, canais de direita naturalmente cresceram porque houve uma grande demanda por alguém que criticasse o governo e a situação atual. Mas agora que a direita está na berlinda, alguém que se oponha ferrenhamente ao novo governo facilmente vai ganhar notoriedade. Isso é fato. E eu não tô falando que isso é ruim, isso é bom. Tem que haver a divergência para que haja o debate. E o Henry somente está suprindo uma demanda do mercado. Se muita gente demanda por opiniões como as dele, é normal que ele cresça. Não tem muito o que fazer quanto a isso, a não ser combater esses entendimentos errados que afastam pessoas sinceras da verdade. Agora, em questões ideológicas, eu já vi ele declarando ser um social-democrata. Sim, a mesma social-democracia que vem arruinando economicamente e socialmente muitos países na Europa nos últimos 50 anos. E ele também verte muitos argumentos progressistas, o mesmo progressismo que visa transformar a ordem natural artificialmente. Mas ainda assim, é muito difícil saber o que esse Henry de fato defende, porque eu não o vejo justificando o porquê o progressismo e a social-democracia são coisas boas. Ele não apresenta argumentos de sustentação às teses dele, somente argumentos de refutação às teses dos outros. Então aqui eu desafio ele, caso ele esteja assistindo, a dispor os argumentos de sustentação das ideias dele, para que assim eu possa rebatê-los um a um em um vídeo resposta. Que tal? Então, por favor, faça isso, que eu vou ficar aqui no aguardo, fechou? A segunda pergunta é do Black Opressor, e ele quer saber como fica os valores atemporais, os pilares da sociedade, sem um Estado. Primeiramente, eu presumo que com valores atemporais, pilares da sociedade, você esteja se referindo aos princípios morais, filosóficos e de justiça, certo? Então, se for esse o ponto, estes princípios não dependem de um Estado. Você não precisa de um Estado que dite quais comportamentos são mais ou menos adequados para que você tenha uma sociedade moralmente vigorosa. O que falar então da filosofia? Ela surge e vem se aprimorando naturalmente, sem precisar de incentivos estatais. Já o princípio de justiça, ele foi apropriado e monopolizado pelo Estado, é verdade, mas é uma contradição lógica esperar que a justiça provenha de uma entidade essencialmente injusta e antiética, como é o caso do Estado. Todos os valores culturais de uma sociedade surgem e são aperfeiçoados pela relação orgânica dos indivíduos que a compõem, e não por uma instituição criada artificialmente e que tem por maior propósito parasitar a sociedade sugando recursos dela. Então, basicamente é isso. Nós não necessitamos de um Estado para que os alicerces civilizacionais sejam mantidos. O próprio processo mercadológico, pautado na ordem natural e na relação orgânica da sociedade, é capaz de preservar e evoluir estes valores. Então, por fim, a terceira e última pergunta de hoje vem do Império Alemão. E ele perguntou: Lobo, no que consiste o globalismo? Apesar dessa ser uma pergunta curta e parecer fácil de responder, né? Já que o globalismo é um assunto tão batido atualmente, sempre há uma confusão semântica quando se fala de globalismo. Então eu vou dar aqui uma definição que geralmente os conservadores, os liberais e os libertários empregam para a palavra globalismo.
quando nós falamos de globalismo, nós nos referimos ao esforço de unir ideologicamente todos os governos e todas as nações do mundo a um mesmo propósito, para que se torne possível a formação de um único governo mundial. Seria um estilo de nacionalismo, só que em extensão global, ao invés de somente nacional. Então toda a união de governos, como é o caso da União Europeia, onde circula uma só moeda, onde os governos não têm mais autonomia sobre seus próprios países, a ONU, que impõe todo tipo de regulação e praticamente dita quais medidas são permitidas ou proibidas na política interna de cada país, e sem falar dos bilionários que fazem parte de uma elite progressista e que influenciam na tomada de decisão de vários governos e de vários movimentos espalhados pelo mundo, como é o caso do George Soros, a família Rockefeller, os Rothschild, só para citar alguns. Eles seguem uma agenda globalista de fusão de governos, de nações e de culturas, até que, consequentemente, se suceda um Estado mundial, centralizado, obviamente, e controlado por essa elite progressista e anticristã. Isso não é teoria da conspiração, isso já está mais do que evidente, e toda essa união mundial de Estados sem precedentes atualmente é a prova cabal que o globalismo existe de fato e está alcançando muito bem seus objetivos. Aliás, isso não é nenhuma surpresa, porque há quase 2000 anos atrás isso já está profetizado e irá se concretizar de fato. E a propósito, eu tô devendo faz tempo um vídeo aprofundado sobre o globalismo, e esse é um tema essencial, é um tema muito amplo, que não dá para tratar dele em poucos minutos, sem que fique superficial como agora. Então, em breve eu volto com um vídeo especialmente sobre esse tema, fechou? Enfim, eu vou ficando por aqui, dá um like aí se gostou, se inscreve e ativa o sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, comenta aí embaixo a sua opinião com educação e respeito, como sempre. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.